Pois bem, pessoal, o vídeo ficou em torno de 17 minutos anterior, né? Eu pensando que já estava perto dos 30, eu poderia até ter começado essa parte aqui de trigonometria para completar os 30 minutos, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Isso acontece. Pessoal, na topografia a gente precisa ter uma ideia, né, de trigonometria. Claro que trigonometria é muito mais do que essa parte que eu vou dar para vocês, eu sei disso. Mas eu gostaria que vocês aprendessem pelo menos isso aqui. Né? Se você pegar um livro de matemática, né, do ensino médio e for ver trigonometria, eu acho que é no segundo ano, é muito mais que isso. Né? Não é só seno, cosseno e tangente. Mas como eu preciso, né, nas aulas práticas, e para que vocês entendam alguns exercícios que a gente vai fazer na área de topografia, ângulo, né, ângulo vertical, algumas vezes a gente precisa trabalhar com essas funções. Né? A função seno, cosseno e a tangente, para poder encontrar o que a gente quer. Só um exemplo prático aqui. Se você for utilizar o clinômetro, eu falo tanto em aparelho, né, mas não mostrei ainda para vocês, mas não tem problema não. Se você for utilizar o clinômetro para determinar o desnível do pomar lá da escola, que eu falei para vocês que era em torno de entre 12 e 12 metros e meio, né, você vai ter que utilizar a função seno. A função seno para poder calcular esse desnível, senão você não calcula. O clinômetro é um instrumento que mede ângulo vertical e você tem que trabalhar com a função seno para calcular o desnível. Tá bom? Vai calcular a altura de uma árvore. Aí se for calcular a altura de uma árvore, nós vamos ver um pouco mais à frente, né, alguns exercícios, você vai precisar, usando o clinômetro, vai precisar usar a função tangente. Né? Por quê? Aí quando a gente estiver resolvendo, né, vai ter um desenhozinho esquemático mostrando por quê, né, que a gente utiliza tangente para a altura e utiliza seno para determinação de desnível, né? Tá certo? Então não se preocupa com isso agora não. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Professor, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, e geralmente esse ângulo de 90 graus, eu poderia até dizer sempre, né? Nos livros de matemática, vem um quadradinho aqui no canto. Se vier um quadradinho no canto, você pode ter certeza, esse triângulo é um triângulo retângulo, e você vai trabalhar com as quatro funções, as três funções, seno, cosseno e tangente, que eu vou explicar para você o que é, né? Uma divisão, né, de lados. E também o teorema de Pitágoras. Eu não sei se eu botei a fórmula do teorema de Pitágoras, mas num exercício, quando for precisar resolver, eu boto para vocês, tá bom? Eu posso até botar você aqui com caneta, não tem problema não. Pessoal, considere aqui que você está aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, você está olhando aqui, ó, para o ponto C e pega o instrumento e levanta a sua visão até o ponto B, tá bom? Isso aqui a gente faz com clinômetro, quando vai determinar a altura de árvore, tá? Ou quando vai determinar o desnível também, né? Então pode perceber que tem um ângulo aqui, tem uma abertura. Essa abertura nós chamamos de ângulo, que está sendo simbolizado pela letra alfa, tá bom? Então, o que é o seno desse ângulo aqui, que nós não sabemos qual é, que ângulo é esse? Eu não sei que ângulo é esse aqui. Quem me dá é o instrumento, é o clinômetro, né? É o teodolito também me dá. O que é esse seno? Pessoal, o triângulo retângulo ele tem três lados, o lado AB, né, o lado BC e o lado AC, né, ou CA, tá bom? Quando você divide esses ângulos, esses lados entre si, você obtém o que nós chamamos de função trigonométrica, no caso seno. Como é que é obtido o valor da função seno? Seno de alfa. É só pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então, professor, o que é o cateto oposto? É o lado que está na frente do ângulo. Esse lado aqui, ó, ele está oposto ou na frente desse ângulo. Então por isso que é chamado de cateto oposto, é o lado BC. E o que é a hipotenusa? É mais fácil de saber, é o maior. O que é o maior desses três lados aqui? É o AB, ó. O AB é o lado maior. Então o lado maior é a hipotenusa. Então você precisa memorizar isso, anota no seu caderno. AB é o lado maior e o cateto oposto é o lado que se encontra na frente do ângulo. Anota essa informaçãozinha aí que pode lhe ajudar a memorizar, a se lembrar, tá certo? Então, se eu dividir o lado BC, que é o cateto oposto, pelo lado AB, que é a hipotenusa, o lado AB, ó, né, eu vou obter um valor aqui qualquer. Esse valor eu chamo de seno. Pronto. Aqui está a fórmula, não está ainda com valores numéricos, mas a gente vai trabalhar assim, tá bom? E o cosseno, o que é o cosseno? Aí você vai dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa você já sabe o que é o lado maior, é o AB. Está aqui o AB. E o cateto adjacente é o outro lado. Você já sabe que o maior é a hipotenusa, o que está na frente é o cateto oposto, então o outro lado é o cateto adjacente, tá bom? É o AC. Cateto adjacente dividido por AB, que é a hipotenusa, vai me dar o que eu chamo de cosseno,
né? Só para você ter ideia, quando a gente está utilizando o nível óptico, que é um instrumento de topografia, né, de precisão, a gente utiliza a função cosseno para calcular, por exemplo, a distância, né, a distância entre pontos, né, calcular a distância entre pontos, a gente usa o nível óptico, e a gente usa, para o seu cálculo, para a fórmula, né, do nível óptico, a gente utiliza a função cosseno, tá bom? E o que é a função tangente? Né? É a divisão entre os outros dois lados, cateto oposto, ou seja, o meu BC, né, ó, BC, dividido pelo cateto adjacente, aí sai a hipotenusa daqui de baixo, vai pelo AC, que é o cateto adjacente. Então, se você dividir esse lado por esse aqui, você vai ter a tangente, é um valor numérico. O seno é um valor numérico, que você obtém, né, para um ângulo, o cosseno é um valor numérico, e a tangente também é um valor numérico, tá bom? Eu não sou matemático. Se pedir para o professor Félix para definir o que é seno, cosseno e tangente, ele vai dar uma definição fantástica, tá? Porque ele é matemático, ele tem doutorado em matemática, ele entende com profundidade esses conceitos. Eu sou agrônomo com um fundamento de matemática básica, tá bom? Cada um se colocando em seu lugar. Ele sabe matemática, eu sei um pouco de matemática para aplicar em cálculos de irrigação, de topografia, né, de adubação, de calagem, né, e outras coisas. Mecanização. Né? Então, eu quero que você entenda que todas essas três funções, seno, cosseno e tangente, são valores numéricos, né, que a gente obtém quando se tem figuras trigonométricas em formato de triângulo. Pode ser o triângulo retângulo, mas também pode ser o triângulo qualquer, com os três lados diferentes. Esse aqui não sendo 90 graus, também pode trabalhar com as funções também, tá certo? Essas funções vocês trabalham para qualquer triângulo. Retângulo, equilátero ou isósceles. Tá bom? Deixa eu ver a continuação. Tem um exercício. Pronto, vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Dessa vez eu vou fazer esse vídeo com 30 minutos, viu? Então vamos lá. Praticando a trigonometria, dado o triângulo retângulo, né, aí eu botei um pontinho de interrogação, né, para a gente definir o que é triângulo retângulo. É um triângulo que aparece aqui um ângulo de 90 graus, como um dos seus ângulos é 90 graus, e geralmente esse ângulo 90 graus ele vem, geralmente não, sempre, nos livros, né, um quadrado com um pontinho no meio. Não sei se você está vendo um pontinho, mas tem um pontinho aqui no meio, tá bom? Calcular seno de B, cosseno de B e tangente de B. Então vamos lá, vamos calcular. O ângulo é esse B aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui os três lados. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para calcular esses. Para aqui, para as funções, vou mudar a cor para branco. Tem sempre que fazer essa mudança. Muito bem, vamos lá então. Ó, vamos calcular aqui o seno. Seno do ângulo B. Vamos lá. Nós aprendemos que é seno do ângulo B, cateto oposto, que vai ser o 3, né? Pela hipotenusa, que é o 5. Então você vai na calculadora científica ou dos próprios celular, né? Vai dividir 3 por 5, 3 por 5, 0,6, tá? Eu vou colocar com 4 casas decimais. Eu prefiro, quando eu calculo seno, cosseno e tangente, eu trabalho com 4 casas decimais. Então 0,6 é o seno desse ângulo B aqui. Pronto, eu não falei para você que é um valor numérico? Aí o que a topografia faz? Aplica isso aqui, né, para resolver algum problema de natureza prática. No caso, cálculo de desnível com o uso do inclinômetro, né? Tá certo? Aí você aplica esse valor aqui que a gente ainda não sabe onde é que a gente vai aplicar. Eu estou vendo só a matemática aqui, tá bom? Vamos para o cosseno de B. Cosseno de B. Cosseno de B aqui, rapidinho, ó. Cosseno de B, né? Tracinho. Cosseno de B vai ser cateto adjacente, que é o 4, né? Dividido pela hipotenusa, que é o 5 aqui, tá bom? Então vamos lá. Cadê? Vamos levar o ponteiro para cá. 4 sobre 5, né? Isso vai me dar, vamos ver aqui, 4 divide 5 igual 0,8. Com 4 casas após a vírgula vai ficar 0,8 mil ou 0,08. 0,8, 0,8000. Tá bom? É o valor do cosseno, tá? Vamos para a tangente agora. Tangente de B é o cateto oposto pelo adjacente. Cateto oposto é 3, né, pessoal? É o lado que está na frente do ângulo B, tá? Qual é o cateto oposto aqui para o C, pessoal? É 4, tá bom? É 4. Então vamos lá. Então vai ser 3 dividido por 4, né? 3 dividido por 4. Não precisa, né, de cabeça, eu já sei, né, que 3 quartos é 0,75.
Então 0,7500. Então o valor da tangente desse meu ângulo B aqui, né? Se eu quiser saber o valor desse ângulo, eu vou na calculadora científica, entro com o valor da tangente, do cosseno ou do seno, e aí eu obtenho um ângulo, tá? Que não está pedindo aqui, e nesse momento eu também estou sem calculadora, eu não vou fazer isso para vocês, tá bom? Mas você pode também saber que ângulo é esse aqui, não só quando você tem o valor do seno, do cosseno ou da tangente, mas quando você tem os lados também você consegue saber o valor do ângulo, por exemplo, aplicar a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, que vai permitir você determinar um ângulo, por exemplo, né? Quando você não tem, você determina um ângulo. Precisa da ajuda da calculadora. Tudo bem? Ok? Então, paramos aqui, paramos, tá? Pessoal, eu dei uma pausa aqui bem rápida, vocês nem percebem, mas eu fui buscar ali a calculadora. Deixa eu só botar aqui o valor desse ângulo. Eu vou calcular aqui na calculadora científica qual é o ângulo cujo seno dá 0,6, tá? Na calculadora científica, eu vou fazer um procedimento aqui, deixa eu ver se eu consigo até anotar para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, pode ser na calculadora científica do celular de vocês, tá? Mas eu não sei se, eu vou fazer na calculadora normal, porque eu não gosto de usar a calculadora do celular. Normal não, calculadora científica. E vocês veem se consegue fazer isso aí na calculadora do seu celular. Se você tem calculadora científica, ótimo. Melhor ainda. Mas na calculadora científica você faz assim, ó. Você vai digitar, deixa eu ver aqui, 0,6. Deixa eu fazer a primeira calculadora só para confirmar. Shift seno igual, não. Shift seno 0,6. Então pronto, já sei o que é. Já sei como é que é. Ó, na calculadora científica, né, se for a Cássio que você estiver usando, você vai usar esse procedimento. Você vai apertar a tecla Shift, tem uma teclinha aí chamada Shift, certo? Depois você vai apertar a tecla ou seno, cosseno ou tangente, não importa, tá? Eu vou apertar a tecla seno, porque eu vou usar o valor de 0,6 aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou, esse traço aí desconsidera. Eu vou apertar seno, né? Eu já apertei Shift, aperto o seno e depois o valor do seno, tá bom? Eu vou botar essa informaçãozinha para vocês anotarem para quem quiser fazer com a calculadora científica. Aí quando você digitar igual, vai sair o valor. Quer ver? Vamos lá. Ó. A calculadora aqui está zerada, eu vou botar aqui, ó, apertei Shift e vou apertar a tecla seno. Quando eu aperto Shift e seno, provavelmente na calculadora de vocês vai aparecer isso aqui, ó, sim, que é seno em inglês, né? Sim, elevado a menos 1 e vai abrir um parênteses. Na minha abre, que é a Cássio, né? Tem umas calculadorazinhas mais baratinhas que talvez não apareça esse parênteses, mas não tem problema, na minha abriu. Então chegou a hora de eu botar o valor, eu vou digitar o valor agora, 0,6. 0,6 aqui, ó, é o valor do seno, né, que eu vou usar seno. 0,6, aí eu vou botar 0,00, aí eu fecho o parênteses, tá? Mas se eu não fechar o parênteses também vai dar um resultado certo. Então eu vou botar aqui 0,6, pode ser só 0,6, tá? Fecho parênteses, na calculadora tem, né, o parênteses da esquerda e da direita para você usar. E vou digitar igual agora. Quando eu digito igual, aí dá, eu vou botar com 4 casas decimais. 36,8698. 98. O que? Grau. Pronto. 36,8698 graus. 9 feio da bexiga. Mas meu 9 não é tão feio assim não, mas é feio. Mas nem tanto. É por causa da mesa digitalizadora, pessoal. Tá certo? Então se eu fizer com a tangente, vai dar no mesmo. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó, Shift. Aí ao invés de você digitar seno, você digita tangente. Só que você tem que digitar o valor da tangente. 0,75, fechei aqui o parênteses, dou igual. Dá 36,8698. Mesma coisa. Então tanto faz, tá bom? Então tá resolvido esse probleminha. Vamos pro próximo. Importante você também saber fazer esse cálculo aqui. Praticando, ó, vamos determinar a altura dessa torre aqui, ó. Tá? Altura dessa torre. Uma torre vertical de altura, não, né? A altura já é 12 metros, foi dada, a altura 12 metros, né? 12 metros, é vista sob um ângulo de 30 graus, aqui embaixo, né? Esse ângulo horizontal, né? Não, vertical, o ângulo vertical aqui embaixo, por uma pessoa que se encontra a uma distância x, né? Uma distância x. Da sua base, cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Isso aqui é um exemplo para a gente poder entender, fazer um cálculo, mas essa situação na prática não existe, né, pessoal? Como é que você vai medir esse ângulo de 30 graus se a sua linha de visão está exatamente na altura do solo? Com o clinômetro não dá, com nível óptico não dá, com o teodolito também não dá, né? Você teria que estar
a uma certa altura aqui, né? 1,65 m no caso da minha altura, e a linha do olho estaria aqui. Aí poderia medir, só que você não teria esse ângulo aqui. Mas isso é só um detalhezinho prático, né? Um detalhe prático. Mas o que importa é que você tem esse ângulo de 30 graus, né? Que é um ângulo vertical, medido a partir da base, o olho estando aqui exatamente no chão, né? E eu quero saber esse valor aqui de x, né? Então, pessoal, que função eu poderia usar daquelas três lá? O seno, cosseno ou tangente? Qual é a função que eu tenho cateto adjacente e tenho o cateto oposto na mesma fórmula, né? Porque aqui eu não tenho a hipotenusa, eu não tenho. Se eu não tenho a hipotenusa na figura do meu triângulo, eu não posso usar a função seno, nem posso usar a função cosseno. Não vou usar. Eu não tenho a hipotenusa. No triângulo, no meu triângulo, né? No meu triângulo eu tenho ângulo. Opa, ele deu a travada. Ele travou? Então, pronto, voltou. Não, ele travou. Deixa eu ver se ele volta. Pronto. No meu triângulo eu tenho... Travou. Ai, que ódio. Não sei por que ele faz isso. Ele tá andando sozinho aí. Deixa eu ver se ele para aí, pessoal. Bora, meu amigo. Aqui voltou. Ó, eu tenho o meu ângulo, que é 30 graus. Aí eu posso obter o seno, o cosseno, o tangente dele com a calculadora científica. Eu tenho o cateto oposto, adjacente, né, ao ângulo, e tenho o meu cateto oposto. Não tenho a hipotenusa. Então eu vou usar a função tangente para calcular esse valor x. Quer ver? Ó, vamos lá. Ver se a gente consegue fazer esse cálculozinho aqui para você ver como não é difícil. Ok? A tangente... Eu vou usar a função tangente. Tangente de quanto? De 30. O ângulo é 30. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto, que é 12 metros, sobre o meu cateto adjacente, que é x, que é o valor que eu quero. Tá bom? Que é o valor que eu quero. Eu não posso usar a função seno, porque vai pedir a hipotenusa e eu não vou ter hipotenusa. Aí vai ficar duas incógnitas na mesma igualdade e eu não vou poder resolver, porque ia ficar a hipotenusa, né, aqui embaixo, e ia ficar o x aqui em cima. Dependendo se for o seno ou cosseno, ia ficar o x também. Então não posso, tá? Aí o que é que eu faço? Eu vou na calculadora científica, determino o valor dessa tangente aqui, tá? Então deixa eu anotar aqui, ó. Na minha calculadora, o procedimento é esse aqui. Eu aperto primeiro a tecla tan. Então eu vou até anotar esse valor aqui, ó. Tangente de 30 graus. Nem precisa, que eu poderia colocar direto lá na frente. Tangente, quando eu aperto tangente, pessoal, aí abre um parênteses, né? Aí eu digito o valor 30 e aperto uma teclinha de grau, pessoal. Tem uma teclinha na calculadora científica, deixa eu desenhar ela feinha aqui para você, que tem assim, ó, grau, minutos e segundo. Essa tecla é a tecla que você faz cálculos de grau, minuto, segundo, conversão, né? Você usa muito na topografia. E eu dou um conselho, se for comprar uma calculadora, compra uma calculadora que tenha essa tecla aqui, pessoal. Se não tiver ela, se tiver essa tecla aqui, ó, não compre. Não é que você não possa fazer as conversões, mas tem uma coisa a mais que eu não gosto não, é bem chato. Tem calculadoras que vai trazer essa tecla aqui, ó, DEG. Não comprem essa calculadora que vem com essa tecla DEG. Tá certo? Não é que você não possa fazer os cálculos. Pode, né? Eu terminei o curso de agronomia todinho com a calculadora, com essa tecla DEG. Mas depois que eu encontrei essa com grau, minuto, segundo, eu não quero mais essa de DEG, porque trabalhar com essa daqui é mais fácil. Então, aí eu digito o valor, fecho aqui o parênteses, né? Então vai me dar 0,5773. Então, anotando aqui, pessoal, 0,5773. Não tem unidade, né, pessoal? O valor da tangente não tem unidade. Então eu vou trazer para cá agora, ó, 0,5773 igual, não precisa colocar unidade. Vou conservar o 12 metros, mas eu vou tirar essa unidade, não vou trabalhar mais com ela, que não precisa. Só boto no final, 12 aqui, ó, sobre o meu x, que é a minha incógnita. E vou multiplicar agora em formato de x, né, pessoal? Esse valor de 0,5773, ele está sobre 1, tá, pessoal? Está sobre 1. Então, vai ficar 12 vezes 1 e 0,5773 vezes x. Vamos lá. Ó, 12 vezes 1 igual, aqui vai ficar 0,5773 vezes, né? Vezes o meu x. Cara, que negócio chato escrever com essa mesa aqui. 12 vezes 1 é 12. 12. E 0, deixa eu apagar esse traço aí que ficou
Vou botar mais um então, já que apagou esses dois aí. Deixa eu botar mais um aqui, igual aqui, né? 12 vezes 1, 12, é igual, né? 0,5773x dá 0,5773x, né? Só tira esse sinalzinho de vezes aqui. E agora, pessoal, ficou aqui, aí você bota x igual. Quem está multiplicando o meu x não é esse aqui, ó? Então esse aqui vai para baixo, né? Então vai ficar, ó, x igual, tracinho de divisão, e esse 0,5773, isso aqui é um 5, pessoal, embaixo, e o 12 em cima, tá? Então, para encerrar esse probleminha, x igual, né? X igual a quanto? Aí você pega na calculadora e divide 12 por 0,5773. Vamos lá, 12 divide 0,5773, isso vai me dar 20,78. A distância eu costumo colocar com duas casas decimais, tá, pessoal? Então, 20,78. Então, isso aqui vai ser igual a 20,78 metros. Pronto, eu resolvi o meu probleminha. É a distância, né, pessoal? A distância aqui do meu x, né? A distância desse ponto aqui, né? Onde está o observador, né? E a base aqui da torre, tá bom? 20,78. Resolvemos esse problema sem muita burocracia, sem muita complicação, tá bom? Dá para resolver mais um, vamos lá. Aqui, ó. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 19. Foi dado o ângulo também de 19 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, aí é essa distância aqui, que é a minha hipotenusa, né, pessoal? 2.000 metros em linha reta. A altura atingida pelo avião será de... Então eu vou atrás do meu H. É isso? Meu Hzinho, ó. Tá certo? É um triângulo retângulo, como vocês podem ver, e você resolve através de uma daquelas três funções, ou seno, cosseno, tangente. Agora, como aqui foi dada a hipotenusa, né? Então eu já não vou calcular com a minha tangente, porque para a minha tangente eu precisaria desse lado aqui, ó, que é o meu cateto adjacente, eu não tenho. E também não tenho o meu cateto oposto, então pela tangente não vai dar, ou é o seno ou é o cosseno. Aí você olha qual é daquela função seno ou cosseno que vai ter cateto oposto e hipotenusa. É o seno, é só olhar, né? Então vamos lá, então vou botar aqui a função seno, que é que vai me permitir fazer esse cálculo aí, tá bom? Então vamos lá. Ó, seno de 19 graus, tá certo? Vai ser igual aqui. Cateto oposto é H, é o valor da minha altura que eu não tenho, H. Dividido pela minha hipotenusa, que é 2.000 metros, tá? 2.000, aqui, tá bom? 2.000 metros. Se não quiser botar esse metro aqui, também não precisa, né? Então, como é que vai ser o H? Lembre-se que o seno aqui, ó, de 19 está sobre 1. Então, vamos multiplicar H vezes 1 e seno de 19 vezes esse aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, H vezes 1 igual seno de 19 graus vezes 2.000. Ficou meio feinho, mas é isso mesmo. H vezes 1 é H, tá bom? Então, ó, H igual. Qual é o seno de 19? Vou na minha calculadora. Eu vou digitar primeiro a tecla sim, digito 19, aperto a teclinha do grau, né? Aquela tecla do grau, minutos, segundos, fecho o meu parentezinho, no caso da minha, preciso fechar, a de vocês, dependendo do modelo, não vai precisar, e aperto igual, então dá 0,3255. Então vamos lá. O seno de 19 é 0,3255, 100 unidades, tá? Sempre que você forem fazer o cálculo, vou repetir, que você precise usar o valor do seno, do cosseno ou da tangente, coloque 4 casas decimais, tá bom? Não use só 2 não, porque às vezes aparece 0 aqui, ó, tá? Então vamos lá, vezes, né? Vezes 2.000, vezes 2.000. Então a minha altura, né, que o meu avião vai alcançar, vai ser o quê? 0,3255 vezes 2.000. Então vai dar 651. 651 metros. Pronto. Calculamos aqui a altura do nosso avião. Tá bom? Lembrando, pessoal, que eu posto no Siga, provavelmente quando você estiver assistindo essa aula, eu já terei postado no Siga
a apostila, que vai ter uma série de exercícios de matemática que vocês podem se aprofundar, tá bom? Mas geralmente eu exijo mais os exercícios que eu faço um exercício à parte, né, no arquivo Word, e mando para vocês, tá bom? Aí vocês resolvem e mandam de volta para mim, valendo pontos, tá? Porque tanto na disciplina de topografia quanto na de irrigação, né, a gente não vai fazer só aquelas 3 provas como a gente faz em aulas presenciais. Eu costumo fazer várias atividades pequenas, e aí vocês vão fazendo e vão acumulando pontos, tá bom? Então você faz isso o quê? 6 atividades. Fez 6 atividades, né? Acertou direitinho, né? Eu já corrijo cada uma. Aí depois eu faço uma média ali, né? E você tem os seus pontinhos necessários para você poder passar, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu acho que está faltando 3 minutinhos aí para 30 minutos. Porque seria outro exercício? Seria. Vamos deixar isso aqui para... Eu vou fazer logo isso aqui rapidinho, só para complementar, porque eu acho que não... depois entra no outro assunto, que é a lei de seno e lei dos cossenos. Eu vou resolver isso aqui então, tá bom? Então, pessoal, vamos resolver mais um aqui, ó. Você tem aqui, ó, um prédio está sendo lotado na Avenida Mauro Ramos, o mestre de obra determinou com a trem nas distâncias 7,5 e 12,5, tá aqui, ó, 7,5, essa distância menor, 12,5, essa distânciazinha. Deixa eu só mudar a cor desse bicho, porque quando fica, pra mim, eu não estou enxergando o cursor porque ele está branco, tá? Cor da tinta, vou botar aqui um vermelho, depois eu volto para branco. Agora sim, ó, agora eu estou vendo que está vermelho aqui. 7,5 essa distância menor, 12,5 essa distância maior, e vamos lá, o mesmo, está errado aqui é o mesmo, né? Está em dúvida quanto à próxima, eita, aqui também está errado esse agudo aqui em cima do O. A próxima medida a ser determinada para que a obra fique exatamente com 90 graus, ou seja, com 90 graus aqui, 90 graus aqui, aqui 90 graus e aqui 90 graus, né? Então aí a pergunta, né, em todos os versos, qual deve ser essa distância? Qual deve ser essa distância x aqui, pessoal? Pessoal, deixa eu mudar aqui para branco, que agora a gente vai conseguir fazer aplicando o que eu disse para vocês, né? Uma coisa, o teorema de Pitágoras, dependendo da situação que você se encontre, né, na prática, você às vezes precisa utilizar o teorema de Pitágoras, né, que é uma equação matemática que se aplica para triângulos, retângulos, e esse triângulo aqui, ó, esse aqui da metade, ele é um triângulo retângulo, né, o ângulo 90 graus aqui, ó, né, você pode ver aí, ele é 90 graus, tá bom? Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, que, vamos ver aqui agora, aqui, ó, vou chamar de hipotenusa de H maiúsculo, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, do quadrado dos catetos. Ou seja, se eu somar o quadrado de 7,5 mais o quadrado de 12,5, eu vou ter minha hipotenusa ao quadrado, o valor desse x ao quadrado. Aí se eu quiser saber o valor de x, é só extrair a raiz. Então vamos lá. Então a minha hipotenusa ao quadrado aqui vai ser igual a 7,5, vou botar aqui em parênteses, ó, ao quadrado, mais 12,5 ao quadrado, ok? Então a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a quê? Aí você vai e faz na calculadora. 7,5 ao quadrado é 7,5 vezes 7,5. Isso vai me dar 56,25. Vamos lá então. 56,25, isso aqui é um 5, mais, e vamos fazer 12,5 ao quadrado. 12,5 vezes 12,5 vai me dar 156,25. Então vamos lá. 156,25. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Vou somar esses dois valores aqui, tá? 56,25 mais 156,25. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. 212,50. Então vamos lá. Vamos lá. 212,50. Opa, 212,50. Aí eu vou extrair a raiz disso aqui, né? Vou extrair a raiz, ou seja, porque eu não quero o valor do h ao quadrado, que é o meu x, tá, pessoal? O meu h é o meu x aqui. Então você vai colocar aqui, ó, h igual raiz quadrada, né, de 212,50, tá bom? Então, o meu h, que é o mesmo valor de x, né, nesse meu problema,
Eu vou extrair raiz agora para ver quanto é que vai me dar. 14,57 com duas casas decimais. 14,57 metros. Pronto, está resolvido o probleminha, tá bom? Com o uso do teorema de Pitágoras. Eu vou só botar a fórmula aqui a fórmula que precisa anotar também, que não tem, né? Eu não botei. Teorema. Eu não estou definindo, né, o teorema de Pitágoras. Eu acho que é uma definição matemática muito mais precisa e interessante. Poderia ser dado pelo professor de matemática, o Félix, né, o Dr. Félix, mas eu tô aprendendo a usar, né? Eu estou ensinando a usar o teorema de Pitágoras. E essa é uma definição que a gente encontra nos livros, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos seus catetos. Eu não sei se é uma definição matemática, mas pelo menos nos livros. A fórmula qual é? Vai ser essa daqui, ó. Chamar de h, né? Podia ser qualquer outra letra. H ao quadrado vai ser igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado também ao quadrado, né? Chamando esses lados de A e de B. Lembrando que a hipotenusa é o lado maior, né, pessoal? Tá certo? Quem vai ser A e quem vai ser B, aí não importa. Tá bom? Pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui. Eu cansei, que eu já estou nessa manhã de sábado, dia 27. Eu estou gravando, já é meu 6º vídeo, me cansei. Mas no próximo vídeo a gente continua. Eu vou dar uma pausa agora para mim também, né? E eu vou agora gravar só amanhã. Amanhã eu continuo a gravar, né, essa parte de revisão de matemática, envolvendo esse assunto aqui, ó, lei dos cossenos e a lei dos senos, tá bom? E encerramos, deixa eu ver. Não, aí tem alguns exercícios, né? Alguns exercícios, depois a parte de eixo coordenada, ainda vamos ter alguns vídeos. E provavelmente isso aqui vai dar uma semana bem cheinha, viu, pessoal? Essa primeira semana vai ser bem cheinha para vocês, essa parte de revisão de matemática, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Vocês dão uma pausa aí e faz a anotação desses cálculos aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.